A paz do Senhor, irmãs, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui diante da presença do Senhor para agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito. Vamos começar iniciando a nossa tarde da bênção com uma oração e depois vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez te agradeço, ó Deus, por estar aqui, por essa oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra, que o Senhor venha derramar da Tua graça, das Tuas bênçãos sobre cada um de nós neste momento, nesta hora. Espírito Santo de Deus, toma direção, Senhor, desse culto, dessa meditação, dessa reflexão neste momento, nesta hora, que todos possam receber nesta tarde a bênção e a vitória, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero meditar nessa tarde sobre um pouquinho da tempestade que o Jonas passou e da tempestade que os discípulos de Jesus também passou e das tempestades que todos nós passamos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então, eu quero deixar para você nesta tarde como meditação Jonas capítulo 1, versículo 4, depois eu vou ler Mateus 8, do 23 até o 27, e Mateus 14, 24, que vai falar um pouquinho da tempestade do que eles passaram. Então, vamos meditar aqui nesse versículo sobre Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Nós sabemos, todos nós conhecemos, quem já conhece a palavra de Deus sabe que Jonas era um profeta do Senhor, o qual Deus enviou para pregar na cidade de Nínive. E como na cidade de Nínive era um povo rebelde, um povo desobediente, e Jonas temeu de ir até aquela cidade e pregar para eles a palavra de Deus. E desobedeceu às ordens do Senhor. Deus falou, vai Jonas naquela cidade e prega a minha palavra para aquele povo, porque eu quero libertar e salvar aquele povo. Jonas falou que eu vou ali naquela cidade pregar para aquele povo rebelde? Vou nada. Eu vou me esconder e não vou. E se escondeu ali no porão do navio e não quis ir, não obedeceu a palavra do Senhor. Então o que houve? O que aconteceu? Deus mandou um vento forte naquele mar e o vento balançou para lá e para cá e veio uma tempestade que ninguém poderia imaginar. Vão todos morrer aqui com essa tempestade, o barco vai virar, vai se acabar. Quem será que está causando tudo isso? E Jonas bem quietinho, bem caladinho ali, sabia que era ele? Que era ele que estava causando toda aquela tempestade, estava causando todo aquele problema. Então, o que aconteceu? O capitão do navio procurou ver um, ver outro, falou para cada um clamar pelo seu Deus e buscar para que aquele vento e aquela tempestade passasse. E Jonas falou assim, sou eu o responsável por essa tempestade, me lança no mar, que aí a tempestade vai passar. Então, o que queremos dizer? O que queremos aprender com essa palavra? Porque tem muitas das vezes que nós andamos com pessoas rebeldes, desobedientes, pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, não querem pôr a mão no arado e trabalhar e fazer o que tem que fazer, e às vezes ficam sendo pessimistas, sendo negativos, sendo só querendo puxar o seu tapete e lançar coisas ruins para cima da gente, né? Então, nós temos que se afastar e tirar do nosso caminho essas pessoas, né?
que nos prejudica, nos faz mal. E ali Jonas estava prejudicando aquele povo. Então o que aconteceu? Teve que tirar ele fora daquele povo para que o vento se acalmasse e o capitão continuasse a sua viagem com os seus passageiros. E muitas das vezes a gente é obrigado nessa vida, às vezes nós somos obrigados a tirar pessoas do nosso caminho que só leva nós à destruição, à perdição, que só leva nós para baixo, né? Então nós temos que ver quem é que nós põe dentro do nosso barco e quem é que nós tira de dentro do nosso barco. Então isso daí foi uma lição que eu aprendi aqui, que foi uma tempestade que Jonas teve que enfrentar e passar com aquele povo, mas que por causa dele, aquela tempestade seguiu em frente. Mas quando foi tirado aquilo que estava provocando aquela tempestade, graças a Deus, o vento se acalmou e parou. Agora, lá em Mateus 8, 23, nós falamos de uma outra tempestade que todo mundo já conhece, uma tempestade boa, bonita, mas que é uma outra tempestade que nós conhecemos. Jesus apazigua a tempestade. E, entrando ele no barco, seus discípulos lhe seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então, aqui nós passamos por uma outra tempestade, o qual os discípulos estavam tudo ali no barco, Jesus também estava ali junto com ele, mas Jesus estava tranquilo, sossegado, dormindo, tranquilo. Mas o vento veio aquela tempestade e os discípulos de Jesus se tremeram e temeram. Que tempestade é essa? Que vento é esse? Nós vamos perecer aqui, nós vamos morrer. Então, o que aconteceu aí? Eles temeram, ficaram com medo, mas ficaram sem fé, sem confiança. E não acreditaram, não confiaram num Deus que que pode todas as coisas. E nós também ficamos assim. Quando nós passamos uma luta, uma provação, uma tempestade, que parece que não vai ter fim, que não vai acabar, nós acabamos nos duvidando, acabamos não tendo aquela fé forte, firme em Jesus, que Ele pode fazer tudo. E aí onde que nós acabamos vacilando e ficamos com medo, porque a nossa fé foi pequena. Por isso que Jesus falou para ele: homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? Vocês não têm fé? Vocês não crêem? Né? E foi quando Jesus falou: vento, se aquieta, mar, se acalma. Só com duas palavrinhas. Foi pela fé. Jesus falou: se aquieta, mar, se aquieta, tempestade. Então, se eu e você estamos passando por alguma tempestade, é tempestade de desemprego, é tempestade de fome, é tempestade de contendas, de brigas, de lutas dentro do seu lar, é tempestade de enfermidade, deixa tudo isso nas mãos do Senhor, porque Jesus acalma a tempestade. Ele acalmou aquele mar, ele acalmou o mar quando foi tirado Jonas, porque Jonas estava atrapalhando tudo. Então, depois que tirou o Jonas, tirou a pedra de tropeço ali do meio, aí as coisas se acalmaram, melhoraram, porque muitas das vezes acontece isso. Tem a pedra de tropeço que atrapalha eu e você de prosseguir, de seguir em frente, de buscar mais a presença de Deus, de orar mais, de fazer a obra do Senhor. Então, muitas das vezes, nós temos que tirar a pedra que está no nosso caminho, que nos atrapalha, que não deixa nós prosseguir. Então, essa é uma tempestade que o discípulo passou. E a outra foi a tempestade que Jonas também enfrentou
ali com aqueles passageiros do navio. E lá em Mateus 14, 24, também, aí fala assim, Jesus anda por cima do mar, outra tempestade. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui, Jesus estava andando por cima do mar. Foi quando Pedro e seus discípulos, atemorizados, ficaram assustados e viu quando Jesus vinha andando sobre o mar. E eles pensaram que era até um fantasma que estava passando por ali. Mas Pedro foi e falou assim, não, é um mestre, eu vou até ele. E onde Pedro foi. Pedro confiou, teve fé, foi até ele. Mas só que no meio do caminho, Pedro vacilou e ficou com medo e afundou. E aí Jesus falou, Pedro, tenha fé, não duvide. E aí onde Pedro foi até Jesus. Aí Jesus fala aqui, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedindo da multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, salva-me, para Jesus. E aí logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidasses? E aí, enquanto subiram para o barco, acalmou-se o vento. 3 tipos de tempestade aqui. Essa tempestade foi a tempestade que os discípulos estavam no barco, Jesus estava andando ali no mar, e foi quando Pedro viu Jesus, e Jesus chamou Pedro para ir até ele, e ele foi, mas no meio do caminho ele temeu e duvidou. Outra coisa que nós aprendemos aqui, o Senhor não opera no meio da dúvida, Deus não opera no meio da ansiedade. Nós temos que deixar a ansiedade de lado, a dúvida de lado e confiar somente no Senhor e ter fé. Se nós temos fé e confiamos no Senhor, nada vai acontecer. Tudo vai passar, toda a tempestade vai passar. Então, todos os discípulos de Jesus e todo aquele povo de Deus que acompanhou a ele, todos passaram por tempestades, mas toda a tempestade passou. A minha tempestade passa. A sua passa. Muitas das vezes nós ficamos temorizados, que nem Pedro ficou. Duvidamos, mas nós nunca devemos ficar atemorizados e duvidar do poder de Deus. Deus é poderoso. Deus é um Deus do impossível. Então, se você está passando por algum momento difícil, está passando por alguma tempestade, lembra-se que Jesus acalmou o mar, que Jesus acalmou a tempestade. Então, vamos orar para que Deus possa acalmar a nossa tempestade, possa acalmar a sua tempestade, da pandemia, do vírus, da enfermidade, do desemprego e de todos os males. Amém? Em nome de Jesus. Aqui está o caderno de oração. Eu peço às irmãs e irmãos que intercedem por esses pedidos de oração. Nós estamos sempre orando por esse pedido. E vamos orar agora para encerrar a nossa tarde da bênção. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glórias, ministramos a Tua palavra nesta tarde, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, aquietar o mar, venha aquietar, Senhor amado, o vento, venha aquietar a tempestade, que essa serva do Senhor, ou esse servo do Senhor, está atravessando nesse mar,
Pai, assim como o Senhor abriu o mar para o povo passar, Senhor, nessa tarde, abre o mar da felicidade, abre o mar da alegria, da paz, da harmonia, da saúde, Senhor. Em nome de Jesus, que toda tempestade passa, que toda provação passa, que toda luta passa e que nós possamos entregar nossos caminhos ao Senhor e confiar somente no Senhor e não duvidar, Senhor. Abençoe todos os pedidos de oração que está nesse caderno, repreendendo toda a fúria do inimigo, todo o mal, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos desde já por essa tarde gostosa e maravilhosa. Que o milagre seja feito na vida das pessoas que estão ouvindo esta oração e essa meditação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. E eu agradeço a Deus mais uma vez por essa palavra poderosa e que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua vida e que tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém?